O resumo cronológico do livro de Esdras e Neemias. Então ali eles não se intimidaram, porque eles sabiam quem era o Deus deles. Ela tá all over the place, mas você tem que dar os teus pulos pra você poder entender. Inclusive eu recomendo bastante esse livro. Quem que autorizou vocês a construir esse muro? E fica! Eu queria já adiantar pra vocês, fazer um resuminho aqui do começo, que Esdras e Neemias, eles são um livro que lembra pra gente muito sobre a fidelidade, sobre a misericórdia, sobre o amor de Deus para com o seu povo. Mesmo que nós sejamos infiéis e inconstantes e, enfim, né, e muito baseados nas circunstâncias, Deus, ele sempre é fiel. Esdras e Neemias foi um livro que me lembrou muito isso. Muitas vezes, na verdade. Fica aí o incentivo dessa leitura, né? Que você possa ler com esses olhos, assim, e reconhecer a fidelidade de Deus, e reconhecer como ser fiel e se posicionar diante de Deus também, sabe? Sempre sendo grato, sempre reconhecendo e sempre pedindo para que Deus, ele esteja com você. E esse foi o resumo, do resumo, e agora vamos para o resumo. Eu desci para gravar, começou o mundo, assim. Sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler Esdras e Neemias. Esdras e Neemias na Bíblia hebraica, eles são um livro só. A recomendação de leitura desses dois livros, né, foi que fosse lido juntos, porque quando você vai ver na história, uma história complementa a outra, né? Eles estavam ali e eles estavam juntos em alguns acontecimentos. Eu pisar lá embaixo, tipo assim, eu falei, hoje o dia tá um pouquinho fechado, eu vou lá embaixo porque pega uma luz melhor, né? E aí eu pisei lá, e aí começou uma ventania de, tipo assim, derrubar o celular. E aí eu subi. E pra quem não sabe, eu estou nesse canal com um projeto de ler a Bíblia toda e comentar com vocês. Eu já vou deixar pra vocês linkado os outros vídeos, os outros livros da Bíblia que eu li. E basicamente eu começo lendo um livro inteiro da Bíblia em um vídeo, né? E aí eu vou fazendo um estilo de vlog, né, mostrando. Os dois primeiros foram em um dia só, mas eu pretendo fazer ainda. Eu vou chamar alguns amigos aqui em casa e a gente vai fazer a leitura em um dia só, que eu acho bem legal, porque você consegue compartilhar e trocar uma ideia. Teve um livro de Esté que eu fiz com a Gabi aqui no canal, vou deixar linkado para vocês também. Nos outros ficou meio que um vlogão, eu fui lendo ao longo das semanas e compartilhando com vocês. Desse vídeo eu fiz um pouco diferente. Eu li ele inteiro, fiz as minhas várias anotações, anotei capítulo por capítulo e vou comentar com vocês agora. Talvez eu deixe meio que integrado, diluído no vídeo e dos vlogs, pra ficar uma coisa mais leve. Mas aí vocês me falam o que vocês preferem, uma coisa mais corrida, assim, né, de tipo, vou falando de uma vez só, ou se gostam de uma coisa mais assim, diluída, tipo, faz um vlog, tem um vlog, um pouquinho de um vlog, aí eu faço um comentário, e aí mais vlog, um comentário, e por aí vai, tá? Eu comprei um livro de um guia para leitura bíblica, inclusive eu recomendo bastante esse livro para vocês, e ele deu, né, essa recomendação de ler os dois juntos, né, porque inclusive cita Esdras e Neemias, enfim. Bíblia, livro, caderno, tablet, cojo, water bottle. Let's go. Não consigo me concentrar em leituras, ouvindo música nem nada. Tem que ser no completo silêncio mesmo. Ora, o primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. O Senhor suscitou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, para que ele fizesse uma proclamação ao longo de todo o mundo.
vamos começar o livro de Esdras, Esdras 1. Então, Esdras 1 começa com a aprovação do rei Ciro da construção do templo em Jerusalém. Então, ele autoriza com que ele vá, e ele não só autoriza como também incentiva, ajuda, sabe? Ele dá coisas, enfim. E aí, Esdras 2 tem a contagem dos exilados que estão voltando para Jerusalém e Judá. Em Esdras 3, no versículo 8, começa com a construção, e os levitas de 20 anos para cima são colocados ali para supervisionar a construção, e o povo fica muito feliz, eles começam a adorar o Senhor, e ali eles, então começam essa construção e essa adoração ao Senhor já desde antes do templo ser construído. Em Esdras 4, aí começa a treta, que aí os adversários de Judá, eles vêm e eles perguntam se eles podem edificar o templo também, e eles falam, não, a gente adora esse mesmo Deus, e a gente quer saber se a gente pode edificar o templo, e eles recusam. Por quê? Porque o povo de Israel era um povo separado, e eles não, então ali eles entenderam que eles não deviam se misturar com outros povos, que eles que deviam fazer esse trabalho de reconstrução do templo, e assim eles fazem. Mas esses adversários que pediram para construir o templo junto com eles não ficaram muito felizes, e aí que começa toda a narrativa de Esdras e Neemias e todas as tretas e todos os problemas que vêm mais pra frente. Aí vem esse povo, que foi recusado, e eles ficam com o ego ferido, ficam, o que a gente vai fazer? Vamos escrever uma carta para Artaxerxes, que era o rei, falando mal, descascando o povo de Israel, falando que eles estão querendo fazer uma conspiração, que eles estão querendo dominar tudo e não iam mais considerar o rei, algo do tipo, para que Artaxerxes fique revoltado, e faça a obra parar, dito e feito. E aí isso acontece. No versículo 21, o rei foi lá e mandou uma carta de volta mandando parar a construção, e aí esse povo que foi rejeitado, que eles não deixaram construir junto, eles vão correndo já com as armas, assim, sabe, para atacar, e eles falam que o rei mandou que parasse a construção. Fala assim na Bíblia, a obra parou até o 2º ano do reinado de Dário, na Pérsia. Então a obra ficou parada por um tempo por conta desse povo que veio atrapalhar. E o que acontece em Esdras 5? O povo, depois de tudo isso acontecer, eles tiveram que parar a obra. O pessoal desanimou, O pessoal ficou assim de moral baixa, não acredito. E aí Deus levanta Ageu e Zacarias para trazer uma palavra ao povo, para que eles voltassem à construção, voltassem com a construção do templo. E aí eles voltaram à construção do templo e veio mais uns enviados aperrear eles lá para poder encher a paciência deles e parar com a construção do templo. Então, assim que eles começaram, aí veio. Então Tatenai, governador do território do oeste, a oeste de Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles. Então chegaram assim e falou: quem que autorizou vocês a construir esse muro? Aí eu acho legal aqui, que a gente vê o cuidado de Deus para com o povo, Fala assim no versículo 5, mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes dos judeus e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dário e dele se recebesse uma ordem oficial a respeito do assunto. Então ali eles não se intimidaram, porque eles sabiam quem era o Deus deles. Eles não se intimidaram diante de mais uma ameaça, de mais pessoas querendo parar a obra de Deus, e eles continuaram a construção até que o próprio rei fosse reclamar alguma coisa. Aí, meus queridos, no capítulo 6, vocês não sabem da maior, entendeu? O que era para ser maldição foi convertido em bênção, porque o que era para o povo parar a obra, O que aconteceu? Eles mandaram essa carta para o rei Dário, e aí o rei Dário foi lá e foi procurar nos registros, o que aconteceu, o que tem que fazer. Ele achou não só que era autorizado que fosse feita a construção, como também até os utensílios que Nabucodonosor tinha tirado do templo na época que o povo foi para o cativeiro teriam que ser devolvidos. Aquilo que era para poder parar a obra, Deus usou naquele momento para que fosse lembrado das promessas que foram feitas, pelo outro rei, eles fossem olhar nos registros e eles pudessem ganhar aquilo que era por direito deles, E aí no versículo 15, eles finalizam a construção do templo e oferecem ali sacrifícios, Eles adoram o Senhor, e tem a celebração da Páscoa também, que é citada. Vamos para o capítulo 7. E aí começa a contar a história de Esdras, que ele era um homem de Deus. Ele fala assim que ele conhecia a lei de Moisés, ele era um escriba e um sacerdote, e Deus estava com ele. Eu gostei muito dessa parte e dos dois livros, tanto Esdras quanto Neemias. Ele sempre ressalta, sabe? Acontece uma coisa boa e fala, porque Deus estava com ele. Então o rei, ele era a favor de Esdras, ele abençoou com que ele fosse, Deus fala assim, isso só aconteceu com ele, o rei só foi a favor dele porque Deus estava
estava com ele, porque ele era um homem de Deus, porque ele prezava pela lei do Senhor. Fica aqui a lição para nossa vida, né? Que quando a gente tem Deus na nossa vida, as coisas elas acontecem, né? Os caminhos eles são abertos, e quando a gente está no centro da vontade de Deus, porque ele estava indo ali, saindo da Babilônia e indo para Jerusalém, para fazer a obra de Deus. Quando Deus ele nos envia em alguma missão para fazer alguma obra, ele se encarrega, né, de abrir os caminhos, de nos abençoar, de dar a provisão, né? Porque aqui o rei ele abençoou ele também com recursos, e enfim. E Deus ele se encarrega de fazer até com que os nossos inimigos eles nos abençoem. E agora, gente, eu vou parar por aqui. Eu vou ter que sair para trabalhar e depois eu volto para continuar. Olha meu penteadinho. Hello. Vamos dar então continuidade a Esdras. E aí, só pra vocês terem uma curiosidade, assim, vi isso na Bíblia que eu tava lendo, que era uma Bíblia de estudo. E foi uma jornada de 1.600 quilômetros, né, que eles foram. E uma jornada bem longa, né, pra uma pessoa que na época não tinha um carro, por exemplo, pra poder ir. E era uma jornada bem perigosa. Deus, ele foi guardando eles, né, ao longo de todo esse caminho. Inclusive, mais pra frente, no capítulo 8, nós estamos no 7 agora, ele fala, né, sobre como eles pediram pra Deus realmente proteger eles nessa jornada. Então, no versículo 10 eu também achei interessante que essa parte eu acredito que é crucial na vida de uma pessoa que quer servir a Deus, né? Ele fala que a mão de Deus estava sobre Esdras porque Esdras decidiu se dedicar à lei e ensiná-la. Esdras teve esse posicionamento, Esdras decidiu se dedicar à lei e não só guardar para si, aprender a lei por questão de ego, para poder dizer que ele sabia, para poder dizer que ele era melhor do que alguém, mas ensiná-la, né? Compartilhar do conhecimento dele com as pessoas. Então, que nós possamos ser assim, ser humildes, primeiramente, conhecer a palavra, nos dedicar à palavra e ensinar as pessoas que precisam. E aí o capítulo 8 começa com a lista das famílias, né, dos líderes das famílias que voltaram da Babilônia para Jerusalém. E aí ele conta o retorno em si, né, da Babilônia para Jerusalém, começa a citar. Muito interessante essa parte aqui, que fala assim, que Esdras ficou com vergonha de pedir que os soldados fossem meio que escoltando ele, né, porque era, como eu falei, era um caminho de 1.600 quilômetros, um caminho perigoso. Ele não pediu aos soldados, mas eles jejuaram e pediram a Deus por essa proteção. Então aqui a gente vê uma coisa que nós fazemos muito pouco na nossa vida. Colocar Deus acima de todas as coisas, né? Colocar a proteção de Deus. Então é engraçado que a gente tem essa expressão, né? Que só Jesus na causa, só Deus na causa. Já fiz de tudo, agora entreguei pra Deus. Isso tá errado, né? A gente tem que primeiramente entregar pra Deus. A gente tem que primeiramente pedir para que Deus esteja com a gente e, se precisar, ter a intervenção humana. Então Deus, ele usa pessoas, assim como ele usou Artaxerxes para poder abençoar o povo na construção e tudo mais. E aí no capítulo 9, Esdras, ele assim, se coloca nessa posição de desgosto, assim, sabe, de lamento. Ele rasga suas vestes, né, era uma forma que eles usavam, assim, pra, tipo, mostrar que eles realmente estavam muito tristes e, assim, se humilhar, se colocar diante de Deus, sabe, porque o povo, ele não continuou separado, né. O problema nessa situação toda, né, de ter os casamentos mistos, do que eles fizeram, que eles não guardaram a lei do Senhor e eles não guardaram a promessa que eles fizeram diante do Senhor. Não deveriam se misturar com os outros povos, porque eram povos idólatras e outras coisas também fizeram, né, não guardaram a lei do Senhor. E que eu acho muito legal também que Esdras, ele reconhece o pecado, né, da gravidade, ele levava isso a sério porque ele conhecia a lei do Senhor e se dedicava a isso, né, então a palavra do Senhor, quando nós conhecemos, nós temos mais discernimento e entendimento sobre as coisas que outras pessoas podem considerar nada demais. Por isso a importância da gente conhecer a palavra. O povo erra por falta de conhecimento. Nós não devemos permanecer nessa falta de conhecimento, nós devemos buscar no Senhor. Ele reconhece também a misericórdia de Deus, que eu acho muito legal. Assim, uma coisa que eu tô tirando, assim, dessas leituras, né, eu tava lendo também Números e Deuteronômio, e eu vejo, assim, a misericórdia de Deus, e eles estão sempre reconhecendo a misericórdia, mas estão sempre fazendo coisa errada também, mas, assim, sabe, eles sempre, quando eles vão pedir, se arrepender e se colocar diante do Senhor, sempre nós devemos reconhecer, né, sempre eles reconheciam e nós devemos reconhecer a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sabe, reconhecer que nós não somos merecedores de nada, sem Deus nós não somos nada, se colocar nesse lugar de humildade, reconhecer todos os dias que é pela misericórdia de Deus, né, pela graça que nós somos, não eles, no caso, não era o tempo da graça, mas assim, nós, né, que nós somos salvos pela graça e que é tudo a mão de Deus na nossa vida, porque se não fosse Ele, nada, nada, nada. E aqui no capítulo 10 é meio que mostrando assim que Esdras cumpriu a missão ao qual ele foi designado. O povo se arrepende dos seus pecados, Esdras ensina a lei ao povo, jejua e ora pelo povo, né, se arrepende. Eles acabam com os casamentos mistos, né. Esdras faz os sacerdotes e levitas também se consagrarem e enfim. E ele chama o povo à confissão e à obediência. Então assim, no capítulo 10 ele meio que é o último capítulo de Esdras, né, vamos agora para Neemias, mas ele acaba realmente com essa missão cumprida, né, assim, ele colocou
o povo em ordem, digamos assim, e acontece toda essa reforma, né, no meio do povo de Israel. Devotional Express. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. O muro de Jerusalém foi derrubado pelo fogo. Quando ouvi esses... O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, ministrando sua graça e amor. Terça-feira, meio-dia 28, estou começando Neemias. Entramos agora em Neemias, é basicamente uma continuação da história, meio que, não é nem uma continuação, é tipo assim, acontece ao mesmo tempo. Então, só conta a história de Neemias e não de Esdras. Gente, eu tenho que correr, porque 14 minutos de vídeo, é 14 minutos sem edição, né? E eu ainda vou começar Neemias. Fiz uma pequena pausa, porque primeiro eu fui pegar a linha cronológica dos dois, Esdras e Neemias, trabalhando juntos, para poder explicar melhor para vocês, para poder entender melhor também. Vou fazer um café gelado. O problema é que não dá para ver. Como é que eu faço? Vou fazer assim, ó. Muito gelo que você coloca, assim, ó. Porque aí o gelo não derrete. Quanto mais gelo, menos aguado, porque o gelo não vai derreter, entendeu? Olha aqui, olha aqui. Deixaram o café aqui dentro. Eu fui colocar de volta no lugar. Voltei com um café congelado, um resumo histórico desses dois livros e um sonho. Tava trabalhando, eu deixei meu café no congelador pra não derreter o gelo, né? E aí ele congelou, ó. Tava contando a história aqui pra vocês, mas eu não tava entendendo. Eu tava meio perdida pra poder repassar a informação. E aí eu fui pesquisar, porque eu fico agoniada, eu não consigo só deixar. E aí eu queria entender direitinho, tipo, a ordem, sabe? Tipo, ai, quem foi primeiro? Se foi Esdras, se foi Neemias, se eles foram juntos, se eles foram separados. Entender direito. E aí eu peguei aqui e vou repassar só pra vocês, com a linhazinha do tempo, pra vocês conseguirem entender também. Então vamos ao resumo cronológico do livro de Esdras e Neemias. Como as informações não são minhas, eu vou lendo pra vocês, tá bom? Tudo começou quando o reino de Judá foi conquistado pela Babilônia. O povo judeu foi exilado pra Babilônia. Depois disso que o povo foi exilado, Jerusalém foi destruída e o templo de Salomão foi queimado. Então tá vendo que, tipo assim, a história da Bíblia, ela tá all over the place, mas você tem que dar os teus pulos pra você poder entender. Retorno de Jerusalém, Ciro, o Grande, o rei da Pérsia, ele conquistou Babilônia e deu autorização pro povo judeu voltar para Jerusalém e reconstruir lá a cidade. Isso tá em Esdras, que eu já citei, né? Aí ainda no livro de Esdras, um grupo de judeus liderado por Zorobabel voltou para Jerusalém para reconstruir o templo, ainda no governo de Dário I. E aí o templo foi reconstruído após 20 anos de construção. Se eu estiver falando muito rápido, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Retorno de Esdras e reconstrução do muro, que é a partir de Esdras 7, né, que foi naquele capítulo que eu falei, que Esdras começa a falar que Esdras ele era um escriba, ele era um sacerdote, e ele que fez a reforma religiosa. Foi um grupo de Esdras, depois foi o grupo de Neemias. E ele levou a lei para poder ler para o povo. Por que ele lia essa lei para o povo? Era uma nova geração, eles não conheciam muito a lei, então eles precisavam ser instruídos na lei de Moisés. E desse momento aqui em Esdras 7, a gente já vai para Neemias 2, que foi quando Neemias foi enviado para Jerusalém para reconstruir os muros, que durou apenas 52 dias. E em Neemias 3 tem a distribuição do trabalho para construir o muro, né? Então Neemias ele faz essa distribuição certinha, quem vai construir em cada portão, tudo muito organizado. E aí depois teve a oposição à reconstrução do muro, que veio o povo tentar dar contra, que foi Sanbalate, que ficou bravo com a construção e zombou do povo de Deus, e aí não deu certo. E Neemias tomou as medidas necessárias para proteger o povo, continuar a construção, então a construção não parou, porque eles tinham primeiro a autorização, né, do rei, eles olharam lá nos registros e realmente tinha essa autorização para poder fazer essa construção. Eles continuaram, se posicionaram diante de Deus com confiança e equiparam também com armas mesmo, né, para poder se proteger contra essas oposições. O que eu acho muito interessante que fala aqui, ó, no versículo 9, que eles fizeram uma oração. Então, sempre entregando a construção e tudo nas mãos de Deus. Eles oraram ao Senhor, mas eles colocaram guardas, né? Até aquele dizer que eu acho, assim,
brega, meu Deus. Mas que nesse caso, né, que é oração, orar mais ação. Não adianta a gente só ficar em oração e não fazer nada, não se movimentar, não se posicionar, não mudar nada na nossa vida. O que a gente tem que fazer é apresentar as coisas sempre em primeiro lugar diante de Deus, pedir para que Deus ele esteja na nossa frente, pedir para que Deus seja o nosso auxílio, mas agir. Então eles oraram e eles agiram. Então eles oraram e se protegeram. Não adianta só que você querer que as coisas caiam do céu. Você tem que agir. Você tem que se posicionar. E aqui a gente pode tirar uma lição também da gente estar sempre alerta, né? Não baixar a guarda. Porque às vezes tá tudo bem, a gente, né, as coisas estão acontecendo e a gente vai relaxando, vai deixando de orar, vai deixando de buscar Deus, mas a gente não pode baixar a guarda. A gente tem que estar sempre equipado para poder fazer a obra de Deus. Neemias 5 só tem uma treta lá de que os mais ricos eles estavam meio que se aproveitando dos mais pobres. E aí Neemias descobre isso e fica bolado. Em Neemias 6 tem o fim da construção. Tem esse Sambalate que estava querendo, né, acabar com a construção. Tentou várias coisas para poder intimidar Neemias, para poder acabar com Neemias. Inclusive para poder sujar o nome de Neemias, né? Ele contratou uma pessoa para poder enganar Neemias, mas não deu certo porque Neemias estava sempre posicionado em Deus, sempre pedindo para que Deus fosse à frente e guardasse ele. Então aqui a gente aprende Neemias o poder da oração, como Deus é poderoso, mas nós precisamos pedir, nós precisamos nos posicionar e nos colocarmos nesse lugar realmente de guerra, né, de batalha, de oração, e estarmos sempre equipados e preparados, confiando em Deus. Em versículo 9, ora, mais uma vez, para que Deus o fortaleça. Então, assim, acho que todo capítulo Neemias ora para que Deus o fortaleça. E aí, finalmente, o muro fica pronto, no final do capítulo 6 de Neemias, e eles continuam tentando intimidar Neemias. É uma coisa, uma luta, uma guerra travada, Senhor. E aqui a gente tem o crossover. No capítulo 8, o crossover de Neemias com Esdras, a leitura pública da lei. Então, eles estavam relembrando a lei, né? À medida que eles iam lendo, eles falavam, caramba, tem isso aqui, tem isso aqui. Aí a gente vê aqui a importância da gente estar sempre se enchendo da palavra, lendo a palavra. Eu sempre incentivo muito isso aqui. Esse vlog de leitura é um incentivo à leitura da palavra, inclusive, né? Porque se nós não nos enchemos da palavra, se a gente não lê a palavra, se a gente não conhece a palavra, a gente vai acabar uma hora ou outra esquecendo. Sempre tem coisa para relembrar. E aí a meta, né, dessa leitura pública era realmente instruir essa nova geração que estava vindo, né, para Jerusalém. Neemias 9, são 13, tá, gente? Estamos quase lá. E eles confessam seus pecados, leem mais uma vez, repete. A gente tem que estar sempre o quê? Com a lei na nossa mente, a palavra na nossa mente. Mesmo repetindo tantas vezes a lei, eles ainda erravam. Imagina a gente que quer ler a Bíblia, só 2 versículos por dia e depois esquece. Eles falam assim, ó, confessaram seus pecados por 3 horas e depois leram o livro da lei por mais 3 horas. E eles dedicaram, né, 6 horas do dia deles pra, tipo, adorar o Senhor, confessar seus pecados, colocar diante de Deus e realmente se encherem da lei, da palavra, pra poder se santificarem. Capítulo 9, versículo 17 diz assim: eles se recusaram a ouvir-te, mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente, cheio de amor, por isso não os abandonaste. Então, mais uma vez, a gente relembra aqui a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, que não é ligada à nossa fidelidade a Ele, não é ligada a quão bom nós somos, né? Neemias e Esdras são 2 livros que lembram muito a gente da fidelidade, da misericórdia, da bondade de Deus, independente dos nossos atos, dos nossos feitos, porque a gente só erra, e Deus vai lá e ainda assim Ele ama a gente, ainda assim Ele se preocupa, ainda assim Ele cuida e é fiel. Do 9 pro 10, eles fizeram um acordo com Deus, assim, assinado mesmo, de que eles iriam cumprir a lei, de que eles iriam obedecer os mandamentos, de que eles iriam se consertar com Deus. Então ele vai citando, né, o que eles iam fazer, ia acabar com os casamentos mistos, iam fazer isso, fazer aquilo, dar o dízimo e tudo isso, e se consagrando a Deus, falando, não, nós vamos realmente nos consertar aqui diante do Senhor. E aí, em Neemias 11, ele fala sobre o repovoamento de Jerusalém, que eles tiraram cara ou coroa, tiraram sortes, né, que fala. 1 a cada 10 pessoas ficava em Jerusalém e o resto ficava nas cidades ao redor. E foi assim que eles fizeram, sorteando, tipo, cara ou coroa, você que fica, vai, parabéns, ganhou, e é isso aí. Neemias 12, ele descreve todo esse ritual de dedicação e adoração do templo, né? Então eles fazem ali, que já é o final, quando eles construíram o templo, construíram os muros, e aí eles vão consagrar e dedicar ao Senhor este momento. Então eles fazem a celebração, eles fazem todo o ritual. Tem a lista de sacerdotes e levitas, e tem a dedicação dos muros, no versículo 27, trouxeram os levitas para adorar e celebrar e falar, glória a Deus, construímos, conseguimos, glória a Deus. E todo o povo contribui com generosidade, alegria e fim.
É isso, gente. Vencemos o livro de Esdras e Neemias, mais um livro, 2 livros, né, para conta da leitura bíblica. Eu vou deixar linkado para vocês a playlist das outras leituras. Eu prometo que as outras elas foram um pouco mais tranquilas, né? Mas eu gostei de ter feito essa dessa forma, de ter estudado mais, de ter pesquisado mais. Por quê? Porque muitas vezes a gente lê a palavra sem profundidade, né? Então a gente se depara com um assunto difícil, pelo menos para mim, essa questão da história, da linha cronológica e tudo mais, era um pouco mais assim que pegava, sabe? Que eu não conseguia entender tanto, que não era uma coisa tão intuitiva quanto algumas outras partes que eu leio. Então, eu fiquei muito feliz de ter tirado esse momento mesmo para poder entender de fato a história. E ter feito isso em vídeo, porque eu volto no vídeo, então é bom ter isso registrado. Fico feliz de ter compartilhado com vocês também. Eu espero que eu possa ter ajudado de alguma forma, que, enfim, alguma curiosidade que eu trouxe aqui tenha sido útil para você de alguma maneira. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Ah, não esquece de deixar o seu like, compartilhar e tchau.